Boa noite, meu caro amigo. Ora, muito boa noite, caro amigo. Estás todo lixado, pá. Estás Sim, quer dizer, eu não estou a todo fazer voz lixado. de interessante. Estou com uma constipação do caralho. Quer dizer, constipação do Estás, caralho. estás, Pronto, estás, 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 estás. estou Estás mesmo constipado e tramado, pá. já há uma data de tempo que não me Não constipava, apanhavas pá. uma dessas assim. Sim, não sei. Isto foi para aí na quarta-feira desta Sim, semana, de maneira que peço imensa desculpa aos nossos ouvintes. eles não se vão Bem, lembrar. aos espectadores peço sempre desculpa, obviamente, porque entre o teu Minha set, a áurea. tua luz, a tua Minha áurea áurea. e eu, pois já há sempre uma certa diferença, mas aí não se pode fazer nada. Não, o que importa De é, maneira o para que, o que que importa é estar. Estar. exatamente, É estar. exatamente. Bom, Que é precisamente o que eu te dizia antes, que ah, tinha vontade, apesar de ter mau corpo e de estar cansado e de yeah. não ter muita energia, mas tinha vontade de estar aqui. Que isto não são Como é horas que está o meu decentes, amigo? pá. Não são horas decentes. Eu estou bem, estou bem. Boa noite aos que. Boa noite, não, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que Boa nos noite. ouçam, quando quer que nos ouçam. Para os que nos veem pelo YouTube, bem-vindos. Para os que nos ouvem pelo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Podcasts e Popcasts e todas essas histórias, bem-vindos também. O Luís está lixado, está todo. Sim, Desde vou quarta-feira fazendo vai vou fazendo vou ter mute, que cada vez tem que vou fungar. ter que exato, jogar aí com o miúdo cada vez que tenho que E éramos para gravar na quarta-feira, mas não foi possível. Então, pronto, não faz mal. na quarta-feira era impossível, Claro. porque eu já estava à nora. Claro, mandaste uma Sim, sim, mensagem a sim, dizer que já sim, sim. estavas Sim, a sim, sim. caminho da cama. Sim, Sim. sim. Ou foi na terça-feira à noite? Não, foi na Foi na quarta, quarta. porque eu de quarta para quinta dormi muito mal, de quinta para sexta, que hoje é sexta, Hum, ainda é sexta, dormi mais ou menos, e isso é o que mais me incomoda. hum. Vamos lá ver, qualquer pessoa que tenha uma constipação, uma maleita, ligeira, Uma maleita. sente-se incómodo. Sim, uma maleita, uma palavra muito alentejana. Hum, Ah, ah, Sente-se incómodo, mas o que mais me incomoda disto tudo uhum, é o não porque eu, apesar de dormir pouco, eu durmo 6 7 horas, uhum. não não durmo muito. Não durmo muito porque vou para a cama tarde e estou Yeah. muito tempo acordado. Mas nunca interrompo o meu sono. As minhas horas de sono são contínuas. Então, já está, mas, Ou seja, não e o que acordas a mais me meia da noite, incomoda é normalmente. nunca, nunca. Eu Yeah. deito-me e acordo de manhã, já Hum, está. E estas 2 últimas noites que tenho passado mais tempo na cama, uhum, porque, pois, porque o corpo pede-me cama, não é? yeah. Que por isso é que nós não gravamos na quarta. Ah, É curioso porque passo mais horas na cama, mas durmo menos. Hum. Porque esta noite acordei, bem, de quarta para quinta acordei 3 ou 4 vezes. Com dor de garganta, uma coisa estranha. E esta noite foram 2 vezes, pá, e esta noite às 5:30 acordei, já não consegui recuperar o sono Sim, é uma hora até um quarto tramada para as 8. é uma hora tramada para acordar porque o corpo, ou seja, eu acho que o organismo já pensa que estás preparado Claro, para começar. A o partir do momento em organismo que tu deve te estar é todo levantas, maluco. yeah, Claro, deve estar é todo maluco. O yeah, gajo levanta-se agora, hum. Sabes, pronto, é vida. sim, é chato. Esta época do ano é tramada porque estamos neste momento de transição em que começa a ficar bom tempo, mas ainda faz fresco, ainda está Sim, fresco sim. no ar. O ar está fresco, o sol engana um pouco, aquece bastante, mas depois assim quando se vai refresca muito. E, E rápido, não é? e claro, e Você depois isso, passas muito tempo na ficou rua nesses momentos. Não, mas eu notei isso até de ter andado na rua de visitas. Eu já tirei alguma capa do casaco da moto, mas noto que ainda preciso de levar esse casaco. É um casaco de inverno. E as luvas claro. de inverno. Sabes? Eh, Olha, ontem estive, mudando um pouco de assunto, estive por conta Ávila. conta lá, Ávila. Bom, Ávila Ávila, que está a quantos quilómetros de Madrid? Diz lá. epá, não, Capital de província? aí apanhaste-me, mas pelo menos uns 200 Sim, e tal, não? capital. Não, Para 200 aí, e tal. mais ou menos. Está 200 e Não tal. sei. Não, não está tanto. Não, não pode estar tanto. Não sei, Não, não sei. demorei Tu é uma que hora e foste pico. lá. Deve estar para aí Tu é a que foste lá. 60 ou 70 quilómetros, não sei. Hum, Agora não tenho o mapa aqui aberto, mas hum.
Epá, o objetivo era chegar a Salamanca, mas já saí um pouco tarde, Ah, já saí um pouco tarde de casa para ir e vir no mesmo dia. 110 quilómetros, desde aqui da 110. minha casa, 110 Ah, quilómetros à tá. Ávila. Fez bem, fez bem, fez bem. Ainda por cima foi por estradas secundárias e agora estou Hum, neste modo de ir por estradas secundárias e realmente é muito mais interessante do que ir pela autoestrada. mas isso é para poupar a portagem ou é porque é mais interessante? É mais interessante e para poupar a portagem, nessa ordem. As portagens às vezes são um pouco absurdas, mas pronto, depende. Ou seja, entendo-se o objetivo, mas às vezes não sei se vale a pena realmente estar a pagar. Não faço a mínima ideia quanto é que seria, não sei se anda à volta dos 10 ou 15 euros, não faço ideia, mas Não sei. Eh, Sim, há partes de portagem sim. que não se adianta absolutamente nada, obviamente. Yeah. Bem, nessa viagem express que eu fiz a Portugal, fiz a mesma coisa e adorei. Passei por terriolas muito Claro. giras, pá. Deu para parar no Pingo Doce, para comprar um vinho do Porto, ou dois. Umas duas garrafinhas de vinho do Porto. Comer umas porcarias, pá, e coisas assim do género. Até as Eh, porcarias sabem Até melhor, as não é? porcarias Quando um gajo não paga Em Portugal portagem. definitivamente sabem melhor. Mas aquela viagem, eu não sei se cheguei a contar aqui alguma coisa sobre essa viagem, mas foi. Eu acho que não, Não, acho que não. não, Acho que não. Uma não. viagem relâmpago, Foi surpresa. porque foi assim como um dia como hoje, uma sexta-feira à noite, saí do aeroporto e pensei, pá, olha, vou dar um saltinho. Vou dar um saltinho a Portugal, não tenho a pequenita comigo. Vou aproveitar que mudei de carro e queria ver como é que se portava na estrada e acabei por escolher um trajeto que não passava pela portagem, por nenhuma portagem. E passei pela ponte esta de Vilar Formoso? Ou não, Vilar Formoso não, desculpa. Como é que se chama esta Pilar ponte? Formoso. Não. Esquece lá isso. Esquece. Reset. Estás-te a referir à ponte de Vila Franca de Xira da Vila Reta do Franca de Cabo? Xira, pá. Que ponte tão curiosa. Isso é ponte de metal. Eu, durante Sim. muitos anos, atravessei essa ponte porque era o caminho que nós usávamos para ir à terra dos Sim. meus pais, por Hum. acaso. Mas é. Fazíamos a Reta do Cabo Hum, e depois chegávamos à conhecida como o cruzamento dos 50 quilómetros, hum. porque daí à nossa casa eram 50 quilómetros. Ah, Então virávamos à esquerda, íamos já por aí por essa estrada, passar por Coruche, ah. Mora, Cabeção, essa zona toda aí. Não, mas é giro, sabes o que é mais giro? É depois veres assim ao teu lado, olhas assim para um lado e vês a autoestrada, vês os viadutos da própria autoestrada e dizes: epá, realmente não me estou a perder aqui, não estou a perder aqui nada de interessante. Olha, aí na Reta do Cabo Uhum. havia um grande restaurante e estalagem, não me lembro, Gado Bravo, acho que se chamava Gado Bravo. E aí o pai do Filipe entrevistou o Paul McCartney, Ah, uau, nos anos 60 ou anos 70, uma uau, coisa assim. uau. Entrevistou o Paul McCartney e o, o senhor Mas Armando Batista Banda. enganaram para levar o Paul McCartney ali? Ou o que aconteceu? Não sei, eles deviam estar provavelmente de viagem de um sítio Ah, para o outro yeah. e o ponto de encontro foi esse aí, ou a melhor forma de entrevistar foi aí. Olha, a ponte chama-se Marechal Curioso. Carmona. Estás a ver? Ponte Marechal Carmona, ponte em Já não me Portugal, lembrava. junto à Vila Franca de Xira, inaugurada a 30 de dezembro de Sim, 1951, a primeira ponte portuguesa construída para ligar as duas margens do Rio Tejo. viu lá? Fun fact. Isto é um fun fact. Sim, sem dúvida alguma. Isto é Agora daqueles. explica aos nossos O ouvintes que o que um é fun um fun fact? fact. Não vou explicar. Eh, Mas isto, pronto, isto seria daquelas explica ao apresentações. meu pai, Aquelas. explica ao meu pai, explica à tua Aquelas tia, explica à tua mãe. Pronto, está bem. Aquelas apresentações, aquelas reuniões corporativas, não é, da empresa, então quando o pessoal não se conhece, isto é um icebreaker. Toma lá outra. Romper o gelo. Oi, lá foi a tosse. Não faz mal, eu faço, Não, está aqui, faço está o aqui. relato para quem não nos vê. Claro, faz o relato porque eu ponho isto sem Em som. mute. Ahm, mas
O que é que eu estava a dizer? Do icebreaker. Romper o gelo, não é? Sempre contam estas coisas Exatamente. para romper o gelo, para que as pessoas se sintam mais à vontade nas reuniões e tal. Então depois dão estes fun facts que são como pequenos. Fait eh, divers, não? eu não sei traduzir isto em português. Então se não sabe traduzir em português, não diga em Por isso é inglês. que diz fun fact. É um facto divertido. Uma curiosidade. Uma Uma curiosidade. curiosidade. Ah, É tão estás a ver? bonito o nosso idioma. E, epá, eu por acaso não sabia disto. Eu às vezes sinto-me tão ignorante com estas coisas tão básicas que de certeza que a maioria das pessoas sabe. Bom, e se calhar até não sabem, mas é destas coisas que tu me dizes. Pá, Olha, se calhar uma vou pessoa procurar na que internet claro. sobre esta ponte e de repente descobres o nome, descobres que foi a primeira ponte, descobres que está em Vila Franca de Xira e não em Vilar Formoso. Mas quer dizer, se calhar não sejas tão mau para ti, não é que sejas ignorante, provavelmente uma pessoa de Lamego não sabe que essa ponte existe. Certeza que sabe, pá. Acho não creio que seja uma ponte tão E agora famosa. a segunda pergunta é: quem é o Marechal Carmona? Quem foi o Marechal Quem Carmona? foi? Eh, Foi um dos presidentes da Espera lá, República. atualmente o nome da ponte dado em homenagem a um dos presidentes da República Portuguesa da ditadura, Oscar Carmona. Claro. Ok, ok. Portanto, não decidiram mudar o nome disto ainda. Então conte-nos lá a sua aventura por Ávila. Portanto, Como é que foi? eu ia caminho a Salamanca, mas saí demasiado tarde de casa. O ideal para este tipo de viagens seria sair por volta das 9. 9 teria sido uma boa hora. Uhum. E tu saíste E à já 1 da tarde. pá, aí meio-dia, uma Ah, coisa bom, assim de ok. género. É. E não, pá, olha, decidi parar em Ávila porque não sei, é porque a zona onde eu estava era o que eu conhecia, quer dizer, de nome, porque eu estive em Ávila já há tantos anos, há mais de 15 anos que eu não passava por Ávila. Hum. E nada, fui com mota, umas voltinhas pelo centro histórico. Passei ao lado do castelo, das muralhas, essas coisas todas, mas realmente não estive muito tempo. Hum. Foi só mesmo dar uma volta e depois voltar, porque não queria voltar tão tarde. Porque outra coisa com as estradas secundárias é um pouco a falta de visibilidade, não é? Claro. Agora que há mais horas de sol, podes andar um pouquinho mais até 6 7 da tarde, ainda não está muito mal, mas não era uma coisa que eu queria abusar. E Claro. como não conhecia bem o caminho, preferi voltar um pouquinho antes e não fiquei assim tanto tempo. Eu nem sequer É almocei lá. uma cidade bonita, Sim. amuralhada, Aham. hã, uma província a província de Ávila conhecida pela sua carne, Aham. carne de vaca, que é uma carne de grande qualidade, e é uma destes postais de inverno Hum, quando agora já não neva com tanta frequência, não é, mas hum. tem uma ladeira, assim, uma ladeira de relva, não é, Aham. ao lado Do castelo, da da muralha. muralha. Da muralha. É uma Muito cidade, eu bonito, não pá. sei se tem castelo como tal, Aham. Ávila. É uma cidade amuralhada, Ok. eu não sei se tem castelo. E é bonita, é uma cidade eu estive lá uma vez só, Sim. e é uma cidade bonita, está bem Hum, conservada, sim. a parte histórica está bem conservada, Não, aliás, essa zona que tu dizes, eu por acaso agora estou-me a lembrar à medida que passava com a moto, via realmente essas pequenas ladeiras, não é? Que tu dizes, de relva, sim. tudo muito verde, um verde muito vivo. Sim, 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 sim. Se nota-se que está bem tratado. Hum. E essa foi a minha aventura de ontem. Aproveitei. Nada para fazer. Pego na moto. Vou por esses caminhos de Espanha. Muito. Tu lembras daquela canção Pelos Sim. caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa Quem é que linda, cantava vi isso, pá? coisas Era qualquer coisa Gil. Roberto Gil. Gilberto Gil. Eu- Provavelmente, não sei, Ou era Roberto Gil não ou sei, Gilberto Gil. não sei. Eu até nem nunca percebi muito bem se esse senhor era português imigrado, no Brasil ou se Roberto Leal. era Mário Gil. Não era Mário Gil era. Mário Gil, não era Roberto Leal.
Não, o Roberto Leal é outro senhor, que é um senhor transmontano, de Val da Porca, louro, e que foi muito pequenino para o Brasil. Val da Porca, Mas ele é natural de Val da Porca. tem histórias parecidas então, ou não? Quer dizer, a Carmen Miranda dizem que era portuguesa também, não é? Ah, Ou seja, yeah, yeah, yeah. há muitos portugueses que foram para. Eu acho que há portugueses que vão para o Brasil desde há 500 anos, mais ou menos. Espera aí, Não tenho a mais ou certeza, menos. não tenho a certeza, mas mais ou menos desde há 500 anos já que há pessoal que vai para lá, sabes? Epá, olha, daqui outra. Esta semana tenho visto várias coisas que me chamaram a atenção. Vamos deixar o Como? Mário Gil aí de lado. Sim. E sim, mas em relação, voltando outra vez à questão da viagem, realmente foi isso. Ontem também não houve assim nada de extraordinário. Fazia bom tempo, estava excelente e sol, foi agradável, viagem Hum, agradável. Apanhei um pouco de trânsito ali pela zona de. Eu sou tão mau com estas coisas, pá. Eu passo pelos sítios e depois não me lembro. Era já depois do túnel de Guadarrama. uhum. Começas a descer, a descer, a descer e pá, nessa, Província de Segóvia, sim, já estamos em Segóvia e essa estrada a estava Granja de acho que era Afonso. antes de chegar a San Rafael, Los Ángeles de San Rafael, claro. sim, e colapsado completamente. Claro, Porque aquilo passa claro. mesmo pelo meio da vila, não sei se é uma Claro, cidade ou vila, mas é uma vila. colapsado, colapsado. É, é destas vilas que tem a estrada principal e parece que não tem mais nada. Ou seja, que tudo foi construído Sim, separado por essa estrada, não é? É curioso. Há muitas vilas assim pequenitas que são assim. E, hum, e mudando de assunto, pá, há uma coisa que me perturbou um pouco e que é. Mas que é destas coisas que estão agora em tendência na internet. Tu conheces a marca Balenciaga? claro, claro. Ok, eu não conhecia. Sim, sim. E de repente começo a ver vídeos de Balenciaga, ou seja, não são da Balenciaga, mas são vídeos baseados digamos, no design da roupa, da moda, não sei o quê, mas com personagens de ficção. São, Tu sabes quem era o senhor eu Balenciaga? descobri isso agora anteontem. Ah, ok, ok. Sei que foi fundada por um espanhol. Não, era eh, o senhor Balenciaga, que era um senhor do País Basco, de Renteria, que era um desenhador, um dos grandes desenhadores hum, de Espanha. A Lua foi ao museu do sim. Balenciaga. Sim, tem um O- museu muito bonito. Onde? Em Renteria, no País Basco, Ah, ok. na província de Guipúzcoa, Donosti. Hum. Sim, Pois sim. aliás, foi no dia em que eu estive com o Tidor, Aham. estávamos a falar sobre isso e ele disse-me: Não, mas isto foi fundado por um espanhol. Foi criado por um, Não, por um espanhol. claro. Balenciaga era o apelido dele. Exato. E agora estão a sair estes vídeos na internet Uhum. com personagens como o Harry Potter, ou seja, todos os personagens associados ao Harry Potter. A Hermione, o outro rapaz de cabelo ruivo, que agora não me lembro o nome dele, Uhum. o Harry Potter, o Snape, o Dumbledore, ou seja, todos eles, mas vestidos com roupa da Balenciaga. Uhum. Mas o vídeo é tão perturbador, pá, é uma coisa tão estranha, porque são estes deepfakes que eles o que fazem é adaptar as caras, criar as caras de forma Ah, ok. virtual. Aliás, chama-se inteligência artificial generativa. Isto é a tradução do inglês ao português. Um, e tem uma música de trás, normalmente com um toque assim bastante electro, um pouco Yeah. underground, é muito estranho, pá, mas é ao mesmo tempo o que me perturba é a capacidade que tem de manter-me a ver o vídeo o tempo todo. Yeah. Tem com os personagens também do Breaking Bad. Pá, dá uma olhada a isso quando puderes e veja. Vou ver, vou ver. É uma Tenho que coisa. fazer uma correção, eu tenho que fazer uma correção. Sim, Ele era de Guetaria, ok. não era de Renteria, era de Guetaria, que é outra, é também de Guipúzcoa, dali Ok. da província de Guipúzcoa, no Aham. País Basco. Sim, sim, Balenciaga. Yeah. A mãe a mãe da chefe da Montse foi, costureira do Balenciaga, aqui em Madrid. Sim. Sim. Sim, sim, o Balenciaga é há uma história interessante, uma história de ficção,
baseada em alguns factos reais, mas ficcionada. Foi uma série que transmitiu a, a Telecinco aqui há uns anos em, em Espanha, não sei Uhum, se há 4 ou 5 anos por aí, que era a história de uma amante do Sunyer. O Sunyer era o chamado cunhadíssimo, o cunhado do Franco, do ditador de Espanha, e, e um dos confidentes dessa amante uhum. do Sunyer era o Balenciaga. Ah, Que o Balenciaga nasceu a finais do século XIX uhum, e ele muito cedo foi para. Eu não considero que ele esteve. Não, exilado não estava, porque ele entrava e saía cada vez que ele quisesse, mas aham, ele, grande parte da sua vida, fê-la em França. Não é? E era um desenhador com grande estilo, grande uhum, classe, não é? Contemporâneo de Coco Chanel e dessa gente toda, não é? uhum. Segundo a Wikipedia, ele foi para Paris já por causa da guerra, portanto, a guerra civil Claro, obrigou a fechar. arrebentou a guerra e ele Yeah. foi para lá, mas não, digamos que não foi como exilado, não é? Porque ele Uhum, entrava e saía ok. sem qualquer problema. Simplesmente foi para lá. Queria ter um salvo-conduto. Sim, porque ao fim e ao cabo a família real e a aristocracia pois, vestiam roupa dele, então contactos deveria ter. Claro, embora a família real espanhola durante o período da guerra Yeah. e da ditadura do Franco estava exilada no Estoril, não é? Mas pronto, não nos metamos em temas. Não, porque eu Já eu sabemos. encantado, eu Não, passaria aqui a eu noite sei toda a que falar essa disto, coisa te mas acende por dentro. não merece a pena. Não, nem é tanto acender, ou seja, há histórias curiosíssimas Hum, e há histórias de espionagem magníficas aqui em Madrid e, sim. por exemplo, uma série que eu vi também, uma série do Paco León, que se chama Ar de Madrid, que é uma série toda em a preto e branco, conta a história do período em que a Ava Gardner viveu em Madrid, porque a Ava Gardner, quando, ah, depois de se separar do grande amor da sua vida, que foi o Frank Sinatra, ela veio para aqui e viveu aqui durante um período em Madrid. E Hum, essa série é muito gira, essa série é muito bonita. hum, É uma série muito bem feita, louca e novidosa hum, pela imagem, pela estética. Nunca se tinha feito nada assim aqui em Espanha. E também tem assim esse jogo do ambiente de libertinagem que quem tinha dinheiro podia viver, aham, mas também esse controle e essa censura por parte do regime. É muito gira essa série. hum. Essa série e com muito bons atores. Com muito bons atores. Aliás, Mas diz. saiu um filme agora acho que acabou de estrear ou vai estrear um filme com o Paco Leão. É Paco de León ou Paco León? Não, Paco León. Paco León. Paco León. É uma comédia Ah, sim, dos 2 maridos. sim. Sim, Sim, pelo trailer parecia divertido, mas às vezes os filmes sim, também enganam um pouco com os trailers. sim. É curioso porque é a história a sinopse é muito fácil. É uma mulher que tinha uma vida dupla Yeah. e tinha 2 maridos, um em Madrid e outro em Barcelona. Então joga com os estereótipos. Aham, Ele é catalão e ele yeah. madrilenho e Mas também esta coisa que se está a fazer e que a mim yeah. parece muito bem, que é o empoderamento da mulher, não é? Ou Aham, seja, há uns anos, aliás foi o José Coronado que encarnou uma história real de um homem que acabou por se suicidar, que tinha uma uhum, vida dupla. E foi um caso muito falado, um gajo que trabalhava em bolsa, uma coisa assim qualquer. E aqui é o contrário, não é? O empoderamento da mulher, então é ela que tem 2 maridos e não sei o quê e tal. Não, Mas Paco León não sei se isto será realmente um bom exemplo para. não, mas quer dizer, é mudar um bocado Yeah, a mas tradição do que talvez se os fazia exemplos antes, não não. é? Ou seja, não, porque seguir os mesmos exemplos, não é? Claro, as coisas isso é o que se busca, não é? A igualdade. Claro. Igualdade, claro, igualdade em todos os aspectos, não é? Se um homem podia ter uma vida dupla, porque é que uma mulher não pode ter uma vida dupla também? Pois é. Sim, sim, mas talvez o objetivo é sempre melhorar a raça. Não
Ah, cometer não, os mas a mesmos raça erros. está fedida já, ou seja, Sim. mesmo tu sabes que eu sou um homem feminista Hum, e que eu luto pela igualdade entre homem e mulher, mas a raça é outra coisa, ou yeah, seja, a raça já está, ou seja, e a pior raça que habita neste planeta é a raça humana. yeah. Isso está claro, obviamente. Pois eu fui também ao cinema na terça-feira, fui ver o John Wick, capítulo 4. Esse filme fantástico. Ah, com o Keanu Reeves, não é? Keanu Reeves. Tu gostas eu Sim. nunca vi nada dessa Nunca viste o John Wick? saga. Não. Não, mas há pessoas que falam muito bem dessa saga, de Bom, violência e não sei o que e tal, não é? Mas sim, porque é um estilo de. É um estilo, digamos, é uma história de um assassino. E depois, digamos, à medida que vai avançando a história do filme, vai-se vendo toda, digamos, digamos, o sindicato que existe relacionado com estes assassinos, não é? Portanto, há um grupo ok. que está nas sombras, que organiza e tem, digamos, o controle de toda esta gente e coordena os assassinatos. Aham. Mas é um submundo, ou seja, digamos, tudo acontece à vista de toda a gente, mas ao mesmo tempo funciona com um segundo mundo, dentro de um submundo onde eles próprios têm um código de conduta próprio, pagam os serviços com moedas de ouro. É tudo assim, mas o filme para mim, os filmes para mim têm coisas fantásticas, especialmente as cenas de combate estão muito bem feitas, muito bem coreografadas. Aliás, o Keanu Reeves, como sempre no seu estilo, dedicou-se de corpo e alma a praticar diferentes estilos de luta para ele próprio desempenhar essas cenas, não é? E, Uhum. e também treinou com armas de fogo, porque há muito tiro, muitas armas, diferentes armas. E usam as armas também para combater mão a mão. E está, pá, o primeiro filme teve mais impacto, não é? Basicamente, aquilo começa com. A história começa com a ver se digamos o Keanu Reeves, o personagem do John Wick, muito feliz, a partilhar tempo com uma mulher. Depois, passados uns minutos, vê-se que a mulher morre. E aí começa toda a história, não é? Acabam por. Mas morre ou é assassinada? Não, morre Morre. de doença. Aham. Ou seja, assumimos que é cancro. Aham. E depois damos-nos conta de que ele afinal saiu desse mundo, conseguiu sair desse mundo, desse submundo, digamos, dos assassinos, para viver uma vida normal e feliz, não é? Ele estava feliz e considerava-se feliz. E assim começa a história do John Wick, que depois dá muitas voltas, pá. Yeah. Tu viste um filme de 98 que se chamava o Savior, com aquele ator ah, Dennis Quaid, Hum, Dennis Quaid, Savior, que era mais quer dizer, ele era um agregado militar uhum, norte-americano nos Balcãs, na zona da Bósnia ou aham, Croácia, não me lembro bem onde é que era, acho que era na Bósnia-Herzegovina. E houve um atentado numa mesquita, um ataque de bomba e a mulher e a filha morreram. Então ele converteu-se em mercenário não, de um dos bandos, não é? Ah, dos que lutavam aí. hum, Sim, Savior. yeah, Lembrei-me dessa, pelo que tu disseste, não é? Quando um gajo rompe yeah. essa vida idílica ou a vida Sim. normal que possa ter com o seu casal, não é? E de Mas é repente, pá, curioso, já está, é tem nada curioso, a perder. sim, mas o curioso da história do John Wick é que ele volta outra vez de forma quase obrigada, porque acabam por. Ou seja, eu não quero contar muito, mas basicamente acontecem duas coisas. Primeiro, roubam-lhe o carro e matam o cão dele. Uf, O cão dele foi oferecido pela mulher já depois de morrer. Ou seja, na noite ou no dia em que ela é aham. enterrada, entregam-lhe o cão. E é uma carta de despedida, uma cena muito emotiva. Ouve-se a voz dela de fundo, não é? E, então, Ou seja, e o cão era o último e o cão, vínculo exatamente, que exatamente. ele tinha. E aí começa a matança. Começa a matança.
Sim, porque mataram o meu cão, mataram o meu cão e sair. roubaram o meu carro. Exato. E começa a desgraça, meu. Aquilo é um sem parar. Aquilo, puf. O primeiro filme impacta bastante. E tem atores conhecidos, pá, tem bastantes atores conhecidos. Um, e, e depois a segunda parte também está bem, mas já comecei a notar aí uma certa. Não sei, já não foi tão interessante, tão impactante. E depois o terceiro, aí para mim, todos eles eu vi no cinema. E o terceiro foi talvez o que eu menos tenha gostado de todos os dos quatro. E este quarto está bastante bem, está muito bem. A história, o final, a forma como conseguem atar, digamos, todo o plot, todo o argumento desde o princípio da história. Portanto, está bem feito. E está a ter bastante êxito nas salas de cinema. Mas já sabes que para mim a coisa de ir ao cinema não é só ver o filme, é comer as pipocas. Claro, tu comes eh, pipocas, eu é como verdade. pipocas até arrebentar. Eu Eu não curto, associo o cinema com comer. eu curto a brava a série das pipocas, mesmo. Só não comi mais porque sei que depois vou-me arrepender. Porque normalmente compro um balde daqueles. Mas já em Portugal fazia a mesma coisa quando começaram a aparecer estas salas de cinema gigantescas da Warner ali no Colombo. Eu ia muito, pá, ia muito ao cinema. Agora, ultimamente, não tenho ido tanto, porque também há filmes que também já não me interessam tanto ver e também estou um bocado desligado de toda essa. Mas tem que haver mesmo um filme realmente que me chame muita atenção para sentir Claro, curiosidade em ver. Porque senão claro, não gasto dinheiro para. Porque só a entrada foram 10 euros, pá. claro, claro. Eu hoje voltei a ver um filme que tinha visto há pouco tempo, que Hum. foi Argentina 1985, Ah, com o Ricardo Darín, que teve nomeado aos Oscars para sim. melhor filme estrangeiro, não é? Aham. Da Academia de Hollywood. E é um bom filme, pá, Sim. um bom filme, que fala é a história do fiscal, do procurador do Estado que levou, o ditador Videla e todos os militares, Uhum. a tribunal, não é? Que co Para julgar a ditadura argentina. Uhum. Em 1985, é muito giro, este filme Sim. está muito e eu, quer dizer, sou grande admirador Do do Darim. Ricardo Darín. Uhum. Havia um filme também, não sei, eu acho que era de animação, acho eu, português, nomeado aos Oscars. Ah, sim? Sim. Provavelmente, não sei, Não sei não como é que desconheço. ficou, não sei se acabou por ganhar ou não, bom, Opa, seria bonito que tivesse ganho. mas estava bem em boa posição para estar aí a lutar por um Oscar. E é a primeira vez que um filme de animação eh, feito em Portugal que está nomeado aos Oscars. Já por isso já é um facto histórico. Tu sabes que o Carlos do Carmo ganhou um Goya. Não sabia. Sim, o Carlos do Carmo ganhou um Goya por a música, acho eu, de um filme do, Carlos Saura, Aham. que faleceu este ano, aliás, Hum. coitado. Sim, 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 sim. Sim, o Carlos do Carmo ganhou um prémio Goya em 2009, vê bem, acho eu. Sim, sim, já foi há bastante tempo. Mas Carlos do Carmo já não é vivo, para não. Acho que Não, morreu. faleceu, já faleceu, sim, sim. Não foi assim há muito tempo. Sim. Ah, Aliás, ele até não tinha sei. concertos marcados para atuar em Madrid, se não me engano, nessa altura. Não sei. Eu vi eu vi um concerto do Carlos do Carmo em Madrid, Aham. nos, Jardines de Sabatini, do ao lado do Palácio Real. Hum. Muito bonito esse concerto. Lembro-me bem desse concerto. Tenho a sorte de me lembrar bem. E ele ganhou o prémio, à melhor canção original, o Goya, a melhor canção Uhum. original, por um filme do Carlos Saura, Uhum. que se chamava Fados. Ah. E que o Exatamente. Pois é, faleceu dia 1 de janeiro de 2021. Sim, sim, sim. E foi o Carlos do Carmo, pá, ganhou um Goya, Um pá. Goya mesmo. Essa Isso cabeleira branca, pá, gaja eram pintas. a sério, estes nomes, Carlos do Carmo, Simão de Oliveira,
são todos mais ou menos da mesma geração, imagino, não é? Ou não? A Simone de Oliveira ainda anda aí, não sei, não faço a mínima ideia. Hum, Para nós sim, são coetâneos e fazem sim. parte da nossa infância e da nossa juventude, mas não sei como é que andam aí de idade, não sei como é que andam, não sei como é que Bom, andam. ela nasceu em Eu ti 38 Quem? e Ela, ela a Simone de Oliveira, e o Carlos do Carmo em 39. claro, está a ver. Ela ainda é mais velha. Sim, sim. É isso. E E, tu quando antes falavas do teu passeio de moto e não sei o quê, aham, isso levou-me a tentava a comentar isso com a Monte hoje, que fomos dar uma voltinha. uhum, Quer dizer, uma voltinha, foi uma bela voltinha de 7 quilómetros, para ver os turistas que há por Madrid, não é, porque há muito turista em Madrid por causa da Semana Santa. Os bairros estão vazios, o nosso bairro está sim, vazio. Mas o gajo fomos lá mesmo para o centro, porque a yeah, Lua queria que nós lhe comprássemos uma coisa e fomos lá comprar isso. Ahm, e eu estava a falar disso com a Montes sobre o teu passeio à Ávila, que é uma coisa que nós já falámos aqui várias vezes, que é um exemplo claro do importante que é termos tempo para nós, não é? uhum, yeah, E isso é uma coisa que a classe operária cada vez tem menos, uhum, porque cada vez mais os trabalhos são mais precários e cada vez mais um costume já que está a acontecer por aqui, e tu durante um tempo viveste isso, que é a quantidade de pessoas que têm dois trabalhos yeah, e que necessitam de ter dois trabalhos para uhum, viver. E eu no outro dia estava a ouvir a reflexão de um antropólogo que é também comentarista na rádio, e comenta política, não sei o quê, eu gosto muito dele. Javier Aroca, uhum, um gajo de Sevilha, um sevilhano. E ele falava disso, ele falava ele estabelecia uma relação direta da saúde mental com o tempo. uhum, Porque muitas vezes uma pessoa que tem um problema, às vezes basta com desconectar, basta com dizer, pá, eu hoje yeah, preciso estar sozinho, ir dar uma volta, se vivo perto da praia vou dar uma voltinha ao lado da praia, se vivo perto de uma serra vou dar uma volta pelo monte, ou se vivo no Alentejo vou dar uma volta pela planície, sei lá, seja o que for, a capacidade de uma pessoa desconectar, não é yeah, desligar-se. uhum, Ah, e claro, há pessoas que não podem fazer isso, não é? uhum, Então as pessoas, talvez com uns rendimentos per capita superiores, com rendimentos superiores, têm essa capacidade de desconexão, não é? E têm essa capacidade de mesmo eles, de uma forma pessoal, uhum, buscar esse equilíbrio mental que, que uma pessoa, se não tem tempo, depois não pode. E depois, acrescentado ao tempo, acrescenta-lhe a parte económica que se calhar não tem sequer dinheiro claro. para recorrer a um psicólogo ou uma psicóloga para que o ajude. E eu achei piada essa reflexão, e é Uhum, verdade. O tempo é dinheiro, não é? Sempre se disse. yeah. E quem tem tempo é porque tem dinheiro. Mas pronto, era isso. Sim, não, essa coisa ou seja, quando o que está a acontecer agora, muitas pessoas, especialmente na situação em que eu estou, de viverem sozinhas, ou partilham quartos dentro de uma mesma casa, e se vivem sozinhos, vivem em situação complicada, porque os gastos ao final do mês são elevados, o aluguer aqui, nesta cidade, para estar relativamente perto, eu digo relativamente, estamos a falar de distâncias mais ou menos de 20, 10, 15, 20 quilómetros como máximo, é estar relativamente perto do centro. E, Sim, tu não e estás, tu não estás tão longe do não centro, estou tão não. longe do centro, não. São, se não houver trânsito, eu estou daqui à Praça Castilha, são 10 minutos, como Sim, mas muito. a E parte daí ao disso, centro são 15, ou seja, a parte disso, tu tens metro. também, mas isso demora um pouquinho mais de tempo, não é? Sim, mas quer dizer, mas estás Sim, há comunicado, sim, exato. Sim, tens metro, sim, não sim. é? Sim, Nós estamos a falar de. tu vais para estes sítios, para estas vilas nos arredores e estás tramado porque não há, não há ligações, não é? Claro, já falámos disto várias vezes. Há Sim, pessoas que vivem em Toledo e trabalham em Madrid. yeah. Bom, em Toledo ainda tens sorte porque tens.
Tens um Não, mas comboio, uma linha direta. falo da província de Toledo. Ok, ok. Eu Yeah. falo da província de Toledo, um sítio, por exemplo, que se chama Numância de la Sagra. Numância de la Sagra, Hum, que tu tens que apanhar daí um autocarro até Parla, yeah. depois de Parla apanhar o comboio. Hum, Parla de comboio à Atocha é meia hora hum, yeah. ou 40 minutos. Mas de Numância de la Sagra a Parla é outra meia hora. Yeah. Então há pessoas que investem 3 horas por dia, em transporte público. Então, às vezes, não sei se tu te lembras dessa altura, mas eu acho que tu ainda não estavas na British, mas eu quando me roubaram a moto, eu ia para o trabalho de comboio, desde Colmenar, Até e Chamartim. até Chamartim, depois trocava e apanhava o comboio até. Agora não me lembro o nome da estação. O comboio ou o metro? Apanhava o comboio, apanhava dois comboios. Ia até Chamartim e depois apanhava o comboio até era Pitis. Pitis, exatamente. E depois daí apanhava Em o metro Pitis apanhavas o metro, até a Cardenal linha 7. Era Ória ou Sim, outra que sim. está, não sei se era Não, ou Barrio Penha del Pilar Grande, ou Penha Grande, Penha exatamente. Grande. Penha Grande. E depois caminhava aquele bocadito até lá abaixo. Mas isso era pelo menos uma hora e meia, Claro, facilmente. E claro, à noite, às vezes ia treinar karaté. E isto não chegava a casa antes da meia-noite. Aquilo era um show. claro. Era um show. É por causa de. E isso que às vezes apanhava o autocarro direto desde. E até a. Onde é que eu apanhava o autocarro? Mais ou menos naquela zona da Cardenal Herrera Ória. Ou Praça Castilha, Ou para a Praça provavelmente. Castilha, talvez. Sim, era provável que fosse aí, Praça Castilha. Mas era, Pois era assim. isso é a Gosto realidade de de muita gente. milhões de Yeah, pessoas em Madrid, não? yeah, yeah. Mas olha, eu passando pela. No outro dia telefonei-te porque estava perto da tua casa e continua-me a fascinar o teu bairro. E por causa da quantidade de lojas de lojas, mas de comércio antigo, não é? Deste comércio Claro. tradicional que ainda existe. Né? Eu acho que o teu bairro eu chamaria o bairro da Resistência. Da Resistance. Porque é dos Não, poucos que não. ainda mantém esse. Dentro, dentro da proximidade que tem com o centro de Madrid, ainda mantém esse ambiente de bairro, não é? Com essas Sim, mas típicas. já falámos disso, porque as cidades mudam, não Hum, é? E o centro de Madrid é o mesmo que o centro de Lisboa, é um centro comercial turístico, não é? hum, Já ninguém vive aí. yeah, E depois estão estes meios bairros, hum, que não são periféricos, mas pronto, não estão no centro. E já falámos disto, ou seja, tem esse tipo de comércio, porque felizmente ainda há um poder adquisitivo que permite às pessoas comprar nessas lojas, não é? mas tem E muita vida, sim, pá. sim, sim, tem muita. E depois está ao lado de um bairro que já não é tão operário como era antes, Hum, mas que ainda é muito habitacional, que é a Prosperidade, que é um bairro muito interessante. A hum, Prosperidade é um bairro muito interessante. É um bairro, uma zona que foi industrial até há 40 anos, para aí. hum, 30, 40 anos era uma zona industrial e todas essas zonas industriais estão-se a remodelar agora, porque estão a deitar abaixo essas fábricas yeah, e essas manufaturas que haviam por aí e a construir hum, habitação. Caríssimo, caríssimo, yeah, não é? Mas é uma zona que, comparável à, àquela zona de Xabregas e Poço do Bispo, hum, em Lisboa. E e sim, é uma zona eu gosto deste bairro aqui, sempre uhum, disse, né, sempre te comentei que é uma sim, zona a gente vai a pé, depois vamos a pé ao Retiro, depois também a hum, gente gosta de andar, as coisas sim. são como são. A gente anda a Sim, pé mas por é todos os fácil lados, não é? andar por Mas essa é zona, fácil é andar, fácil sim, sim, andar, sim, 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 sim. é fácil. E uma das curiosidades de agora de visitar muito essa zona, certas agências de viagem, foi encontrar aquela loja que eu te falei de reparações de coisas Claro, antigas, pá, de que coisas, que bom, coisas que antigas e não, curiosamente eu já mas tinha utilizado também. sim, Ah, eu levei lá o meu CD, o meu leitor de CDs que deixou de ler, o laser deixou de funcionar
E quando Teve vejo, arranjo aquilo ou quê? não sei, ainda não Ah, me disseram nada com estes dias, porque estamos em plena Semana Santa, portanto eu não sei, as também, pessoas claro. nós não dissemos, mas Espanha para. é o fim de semana, assim, são 2 dias de feriado. Bom, quinta-feira feriado aqui em Madrid, sexta-feira feriado nacional, sábado e domingo, tudo ainda muito parado. Pronto, é um fim de semana onde há muito movimento de pessoas e basicamente toda a gente depois fecha os negócios, vão-se embora e os negócios do teu bairro, muitos deles se calhar nem abrem ao fim de semana, não é? Abre ao sábado de manhã. Abrem ao sábado de manhã. Ao sábado de manhã, sim, sim, Sim. tudo. Abre tudo ao sábado de manhã. Yeah. Até às 2. Mas é curioso porque depois fecham a maioria das agências onde eu vou fecham por volta da 1h30 para o almoço. Claro, e para almoço 3 E horas, depois, param 3 horas, yeah, depois yeah. abrem outra vez, claro. Já falei com algumas pessoas que não gostam nada desse horário porque ficam ali Claro. muitas horas sem fazer nada e depois têm que estar das 4 até às 7 da tarde. Não, e é tal história, e dependendo de onde vivam. Porque Yeah, imagina que claro, essas pessoas vivem em Retafe. claro. Em 3 horas não lhe Yeah, dá para ir, nem para vir, yeah, e tem que andar por aí a deambular de um lado para o outro. yeah. Claro. Eu estava a ter esta reflexão no outro dia. Eu estava aqui a contemplar a estrada, a rua, e estava a pensar: epá, em que momento. Ou seja, há sempre negócios que vão estar sempre abertos, não é? Independentemente seja feriados ou não. E são raros os que realmente fecham totalmente, inclusivamente durante o dia 1 de janeiro ou o dia 6 de janeiro, porque acabas sempre por ver algum negócio aberto no dia 1, por exemplo, que é feriado nacional, o dia 6, que é feriado nacional, e o 25 de dezembro. Eu acho que o 25 ainda o respeitam, mas há sempre qualquer coisa aberta, Oh, não mas é? que não me interpretem mal, mas os chineses não fecham. Normalmente não. Normalmente não. Os negócios dos chineses Mas há, são mas há abertos certas, mas há, sempre há 5 certas dias. cafetarias. O dia 25 talvez não. Eu acho que o dia 25 ainda o respeitam. Os chineses não. Não, não, Ah, excluindo essas lojas, mas a nível de cafetarias, algum não, restaurante, coisas há muita assim, coisa aberta. sim. Há muita co sim, sim, sim. Bom, os Sim, sim, há hotéis, muita coisa uma aberta. coisa que eu depois pensei, os hotéis estão abertos, sim, sim, não é? Sim, mas os hotéis normal, os hotéis não têm fechadura. Está sempre aberto, sempre para Claro, está bombar. sempre aberto, né, está Yeah. sempre aberto. Não, mas aqui no bairro, por exemplo, eu não sei se há algum tipo de acordo entre eles ou não, mas, por exemplo, há uma pastelaria que abre no dia 25, Hum, essa pastelaria fecha no dia 1 e abre a outra. não. Hum, Então se. sim, sim, porque Não continua a se haver consumo, yeah. continua a haver consumo. Não, há consumo porque estão abertos, porque senão Ah, há claro, sempre alguém que precisa de comprar uma caixa de ovos. claro, sim, 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 sim. Mas eu acho curioso. E eu vejo, por exemplo, o fluxo de gente aqui nesta loja que eu tenho aqui em frente, neste bazar chinês. Hum, E eu digo bazares porque eu não curto nada a forma como eles dizem chino. yeah, Isso é uma forma bastante normal de descrever estas lojas, mas para mim é um bazar. Ou seja, é onde há muitas aham, coisas para vender, não é? Eu sempre lhe digo um bazar. Eu chamo-lhe sempre aham. bazar. E, hum, e este aqui em frente é incrível. Pá, os carros param aqui 10 segundos. Há pessoas que entram e saem com a barra do pão debaixo do braço Claro, e vão-se claro. embora. Eles têm sempre alguma coisa ali de pão a fazer. E há pessoas que vêm de propósito aqui porque sabem que isto está sempre aberto. Claro, é uma loja de conveniência, Yeah. não é? É o 7-Eleven dos americanos. Uhum. Sim, sim. Ainda me lembro, isso foi disso do 7-Eleven, Aham. porque era uma coisa que eu via nos filmes americanos Yeah. e o primeiro apartamento que eu tive, ah, em Porto Rico, Aham. no mesmo lado da rua, 3 quarteirões de distância, havia um 7-Eleven. Hum. E eu lembro-me da primeira vez que lá entrei e disse: "Uau, 7-Eleven, meu", Sabes que como nos filmes, meu. sim, no Japão, por exemplo, era dos. Eu lembro-me de que ia ao Japão, ou seja, no Japão, quando visitei, havia vários 7-Elevens e eu sei que entrava aí para comprar estas bandejas de sushi, que era muito Hum, barato.
Mas claro, a qualidade de um 7-Eleven no Japão Claro, é muito não tem nada a superior ver. a um. Mas é curioso que eles tenham adotado a marca, não é? Que se tenha expandido. Adotar não, eh, quer dizer, expandiram-se aí, a sim, globalização, sim, caro sim, amigo. mas não tem Não é? nada a ver com o 7-Eleven em São Eles Francisco ou em San adaptam-se, José, sabes? Que aquilo é claro. uma coisa mais feia, mais Sim, podre. sim, sim, sim. Uma coisa Aliás, é destas coisas que é curioso porque esta coisa dos Estados Unidos, já também acho que já falámos disto várias vezes, que tudo que vemos através dos filmes fazem muito boas descrições do que é a realidade. Ou seja, tu és capaz de identificar sempre alguma coisa de que já tenhas visto num filme. E eu acho que a maioria de nós sentimos-nos à vontade numa cidade americana, especialmente se for em Nova Iorque ou em São Francisco, porque conhecemos aquilo já nem que seja claro, de vista de algum claro. filme, não é? Então, mas isso tem a ver, claro, tem a ver com a indústria deles, não é? Uhum. É uma indústria, mas é uma indústria do cinema nos Estados Unidos tem quase 100 anos, não Yeah. é? Não, isso não é nada. E o que nós, pelo menos eu falo para mim agora, falo para mim, por muitos e milhões de espectadores, o que conhecemos da história norte-americana é através dos filmes. Yeah. Porque eles ainda por cima disso são bons, pá, porque Uhum. como tem uma indústria, eles explicam a sua história. Yeah. Eles não têm, pá, tu lembras-te quanto tempo é que demorou em sair o primeiro filme sobre o 11 de setembro, da caída das torres? Uf, faço ideia. Acho que ao fim de 2 anos já havia um filme, pá. Sim. De uma Uhum. tragédia que quase que arrebentou aquele país de Yeah. uma ponta à outra, não é? Sim, Então, eu tenho estado a acompanhar a história deste clube galês do Wrexham, o Wrexham AFC. Já ouviste falar do Wrexham? não. Não, é um clube que está na quinta divisão da Liga Inglesa. E embora eles sejam de Gales, mas estão dentro, digamos, da Liga, ou seja, eles vão, à medida que vão subindo, podem eventualmente chegar A Premier à League? Premier League. Mas a particularidade deste clube está considerado como o terceiro clube mais antigo do mundo e o Ok. mais antigo de Gales. Ou seja, aquilo tem uma história de 150 anos já. Aham. E os proprietários do Wrexham são o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney, que Norte-americanos, não é? um é canadiense e o outro é americano. Ah, E este Rob McElhenney eu conheço de vista, mas não sabia em que série ele tinha participado. Mas eu acho que a série mais conhecida é esta uh, The Sun, The Sun Always Shines in Philadelphia. Acho que se chama assim. Ouviste falar dessa série alguma vez? não, nunca. Não. E estes gajos decidiram comprar o clube O clube? porque este gajo, ao Rob, fazia-lhe lembrar muito digamos, o que ele viveu em Filadélfia, ter crescido num bairro pobre, um bairro o que ele chamou blue collar, não é? De operário, obreiro, e, e decidiram lançar-se nesta aventura e compraram um clube que está na divisão mais baixa possível, ou seja, não há mais baixo. Eles Sim, sim. e levam para aí, já estão nessa divisão para aí há 17 anos, não conseguem sair dali, Yeah. não conseguem subir. Então há um documentário no Disney Plus, para quem tenha Disney Plus pode ver, que se chama Welcome to Wrexham. E eu penso muito nisto, não é? Isto que estamos a falar agora, para fazer essa ligação com esse ponto dos americanos, que de tudo fazem um filme. E todo este processo foi filmado, ou seja, a partir do momento em que eles tiveram a ideia de adquirir o clube, a aceitação dos próprios fãs do clube, porque pelos vistos o clube pertence aos fãs, não é um clube que esteja, ou seja, não Pertence aos sócios. aos sócios, exato. Portanto, para aceitarem, ou seja, teve que passar pelos sócios a aprovação para que eles Da pudessem venda, para que eles pudessem comprar. percebes? E eles gravaram tudo isso, ou seja, o documentário conta todo esse processo, não é? Mas é interessante ver a evolução
da história, como é que correu tudo. Porque isto, se tiver êxito, vai ser espetacular. Ou seja, pegar num clube que tem muita história, ao fim e ao cabo é um clube que é reconhecido na história, mas que estava na divisão mais baixa e que de repente chega bom, de repente não, porque isto é um processo bem que dura bastante tempo, não é? Ou seja, eles mesmo conseguissem, pontos nesta situação, eles mesmo conseguissem subir cada ano, imagina, pelo menos mínimo são 5 anos para conseguir subir à Exato. Premier League. E tudo o que isso implica, não é? Jogar todos os fins de semana em ligas de 20 e tal equipas, ou seja, teriam que ser sempre os melhores, todas essas equipas. Mas é uma história, pá, é uma história gira, mas é isso, pá. Eles ao fim e ao cabo também, por outro lado, são muito bons a promover o clube pelas redes sociais, porque eles são profissionais, ao fim e ao cabo destes meios. Obviamente. Atores, são divertidos os dois, mas pronto, há sempre aquela coisita de que realmente qual é o interesse de trás disto? Estão mesmo interessados realmente em respeitar a história e esse legado que tem esse clube, ou realmente o interesse de conseguir esse êxito, não é? De alcançar esse objetivo, que é levar o clube à divisão mais alta da Liga Inglesa, para depois serem reconhecidos como grandes heróis, não é? É porque isso ou seja, mesmo os clubes que estão na Premier League não têm uma vida para nada fácil nesse sentido. Ou seja, Só o tempo é que poderá dar resposta a esta pergunta, né? yeah. Temos Não, que, mas temos que esperar chama-me a para ver. atenção isso, porque eu tenho estado a ver o documentário e lembra-me de fazer essa conexão com o que tu acabaste de dizer, porque é verdade, ou seja, eles estão sempre à procura daquela coisa Da épica, não é? sim. Se isto conseguirmos este objetivo, vamos ser os maiores de sempre na história. E é certo, ou seja, se isso acontecer, é verdade, mas claro, a genuidade, digamos, do fundo desta história realmente, e aliás era uma suspeita, os próprios sócios suspeitavam, ou não era suspeitar tanto, mas era mais, não estavam muito convencidos Das realmente intenções das deles, não intenções é? deles, não é? Então, quando se sentaram com eles para realmente conversar e ouvir a mensagem deles, lá, lá se convenceram. Vamos lá ver. É assim, meu amigo, vamos lá descansar, porque tu estás já a Sim, dar. já A tua estou a bateria está. começar a ficar sem bateria. A tua bateria está a pescar já está a Sim, dizer sim. apaga, apaga, apaga. E pronto, olha, gostei de te ver, pá. Mesmo que estejas aí. Igualmente, pá, igualmente. Para quem? Estamos em processos barbísticos Opostos. opostos. Tu estás em fase de crescimento, eu terei a barba toda hoje Sim, e estou cansado, pá, estou cansado, yeah. começo a estar, Sim, é o normal. corpo está-me a pedir cama. Normal. Querido amigo, Bom, epá, cuidado aí, foi uma tossita. Bom, força aí, pessoal que nos segue, obrigado por estarem aí mais uma vez. E sigam-nos pelo YouTube e ouçam-nos através do Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts e outras tantas plataformas de podcasts iVox, por aí. iVox. iVox, Temos iVox. iVox aqui para a Espanha. Pá. E no Podcasts. Esse aí, Podcasts, cada aí escondido. Muito boa noite a todos e a todas. Abraços a todos. As melhoras para ti. Obrigadinho, caro amigo. Força. Até à próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.